Opa, bom dia. E aí? Sexta-feira, por volta de umas 8h30, já fiz meu primeiro treino. Tô esperando o Matheus chegar daqui uns 40 minutos pra gente fazer o segundo treino, uma partida de tênis. E eu costumo tirar sexta-feira, par da manhã, pra fazer um treino um pouco maior, né? Antes, quando eu executava treinos bem mais fortes ali de triatlon, eu ficava 3, 4 horas direto, né? E aí eu tirava sexta-feira para fazer esse longão. Hoje, até por conta de adaptação de agenda, etc., ainda não retornei para esses treinos maiores, mas sexta-feira é um dia que normalmente eu acordo mais cedo, né? Mas pós estudo, etc., eu já vou pro treino e aí eu costumo ficar 1 hora, 2, 3 treinando, né? Então hoje vai ser mais ou menos essa agenda até umas 10 e pouquinho, que daí a gente já vai pro escritório. Eu tenho um escritório aqui embaixo, né, do condomínio, então, para quem me conhece há mais tempo, sabe que há tempos atrás eu era vidrado no escritório, né? Já tive 4, 5 escritórios ali de Fire Group, né? Onde eu executava também as consultorias, etc., dentro de WF, né? Que é a nossa outra marca, que é o Refound, que você também já deve ter visto aí. Eu sempre fui um cara 100% de escritório, ia cedo, chegava bem cedo depois do treino também, ia embora bem tarde todos os dias, né? E hoje eu utilizo a praticidade, né? E também gosto de ganhar tempo nisso. Depois que a gente vai ganhando um pouco mais de experiência, entendendo que o escritório, ele é sim um poder, né, para uma empresa que está começando, etc., e que ele tem a capacidade de unir as pessoas, unir ferramentas. Depois desse processo, a gente entende que, é, principalmente no meu caso, né, não acho que não de todo mundo, mas específico no meu, eu sei que o meu lugar de potência é na rua fazendo negócio, né? Então, sempre estou com parceiro, conversando, trocando uma ideia, restaurante, cafés, etc. Eu gosto muito de estar na rua, entendendo novos negócios, conversando com pessoas inteligentes também que estão construindo coisas boas. Então, a minha agenda específica hoje é na rua. Eu gosto muito de estar com pessoas, né? Conhecendo, interagindo também com novos negócios, porque daí a gente consegue entender também boas oportunidades de mercado. E esse eu acho que é o meu grande papel aqui no grupo, né? De entender quais são as capacidades que a gente consegue integrar para o nosso grupo, fazendo com que ele também tenha mais evolução dentro das estruturas, etc., né? Então, o que eu vejo é que, por 4, 5 anos, né, o escritório ele prende sim, ele prende a capacidade de você tirar do papel outras ideias que você já teve ao longo do caminho, né? E eu já fui esse cara realmente vidrado no escritório, né, que sempre teve muita gente, etc. Gosto muito hoje ainda, por isso que em consultorias, né, eu faço só presencial. Alguns acompanham online, mas é tudo presencial, porque eu gosto realmente desse tete-a-tete, e eu já tive um escritório bem grande, aliás, que hoje eu já não me apetece mais, né? Eu prefiro sair do treino, ir para um parceiro, tomar um café, depois almoçar com ele, e aí algumas demandas internas que eu tenho, talvez no escritório de um outro parceiro, assim segue essa minha vida, a minha agenda. Claro que com tudo isso eu incluo as atividades como pai, como marido, né? E a saúde também, que a gente pode esquecer, né? E todo momento bem legal, vocês estão acompanhando aí dessa nossa criação da nova marca, né? Em breve a gente vai lançar ela. Mas o que eu vejo é que eu gosto do mão na massa inicial, né? Eu gosto de fazer essa operação e fazer o negócio rodar com um pouco mais de velocidade por conta da experiência de erros que eu já tive cometendo e criando, na verdade, as outras empresas, né? Então, que eu vejo hoje que eu tenho uma capacidade, sobre maturidade mesmo, tá? De criar essa nova marca com muito mais facilidade, tomando muito menos risco e errando muito menos do que as outras empresas, né? Então, para você ter uma ideia, essa empresa que a gente vai montar agora vai nascer em 15 dias, né? A gente vai para o mercado com ela em 15 dias, e a gente, sei lá, em 7 a gente deixa tudo pronto, né? E eu, obviamente, que sem maturidade, sem experiência, você vai errar muito nesse começo, né? Então, talvez você, ao invés de você investir num curso, numa plataforma que vai te ajudar a agilizar esse processo, não faz isso porque, sei lá, você acha que esses 3, 4 mil reais vai te faltar lá na frente. E às vezes vai mesmo, né? Então, o que eu decidi eu investir, obviamente, numa plataforma para ter a capacidade e a experiência de não cometer erros do mercado. E aí, obviamente, já juntei com a experiência que eu tenho montando esses negócios, né? Para agilizar esse processo. Então, vejo que eu ganhei muito tempo com isso, né? Tempo, dinheiro, obviamente, e a capacidade de soltar no mercado com uma velocidade muito grande, né? Que isso me deixa contente, me deixa animado,
porque vejo que é um mercado em crescimento, não vou contar muito agora, daqui a pouquinho vocês já vão saber. E o que eu gosto mesmo é de olhar para a apresentação, olhar para a marca, olhar para o branding ali, ver aquilo lá saindo e conseguir falar para o mercado que aquilo foi criado do zero, apesar de ter alavancas, né? Que obviamente a gente puxa de concorrências, de benchmark que a gente faz, mas eu fico contente nessa etapa porque é uma etapa que eu gosto de muita interação. E aí depois, ao longo do processo, a gente vai delegando, vai conhecendo pessoas, contratando boas pessoas também e deixando que elas façam as atividades dia a dia, né? Mas esse nisso eu gosto de botar a mão, eu gosto de viver o negócio, né? De falar com parceiros, de mandar essa apresentação, mandar áudios, etc, para sentir qual é a verdade em cima dessas estruturas, né? E aí depois que ganho fluxo, faturamento, etc, eu vou obviamente delegando essas atividades. Show! Então hoje, fechando o treino aqui, os dois, né? A gente já vai pro escritório, já vai fechar esses temas aí que eu acabei de comentar com vocês. Almoço, depois do almoço a gente vai vir um parceiro aqui para a gente falar sobre o material que a gente quer conduzir e construir para esse negócio. Depois a gente segue até umas 4, 5 horas da tarde falando só sobre essa nova marca, porque depois eu tenho um compromisso com a esposa. Show! Acompanha a gente por aí, vamos mandando os bastidores. Esse vídeo provavelmente sai no domingo, né? E aí você vai conseguir compartilhar, aliás, viver o que a gente vive de quinta, sexta, sábado e domingo. Tamo junto, grande abraço, valeu, até mais. Fala, povo, e aí? Sexta-feira, exatamente que horas, hein, Matheus? 5h40. 5h40. Fingindo que tá trabalhando, eu fingi que eu acredito que tá trabalhando. Agora, acabamos de fechar aqui as nossas reuniões. E deixa eu só apoiar aqui o celular para ficar melhor. Contar um pouquinho, na verdade, das novidades aí que a gente tá criando. Soltei um pouco logo de manhã, né, um vídeo sobre as reuniões, etc, que a gente estava fazendo. A gente fez alguns alinhamentos agora, na verdade, importantes para esse projeto nosso. A gente recebeu aqui, pós-almoço, né, um parceiro. Vou contar, mas depois vai ficar mais claro ainda, que ele tem uma empresa de marcenaria, e aí ele vai nos ajudar com um dos projetos, né, de arquitetura, etc, de um dos móveis, né, que vai entrar nessa estrutura. E depois a gente falou com uma parceira lá de São Paulo, que representa um sistema, também vai entrar, né, nesse nosso modelo de negócio. E aí eu ia participar, na verdade, de uma outra call às 7 horas, né? Mas não vou conseguir participar, então o Matheus vai estar lá com esse pessoal às 7 horas da noite. A call vai até umas 8 e pouquinho, 9 horas. Também representa um sistema e aí a gente vai decidir semana que vem qual caminho a gente vai seguir, né? Mas foi um dia movimentado, um dia legal. A gente gosta de um dia mais lotado de coisas, né? Todos os nossos dias são assim. Tem dias, obviamente, que são mais demandas, e aí você para com um pouco mais mais atenção para fazer as atividades, né? E eu gosto também de dias assim, então a maioria da segunda-feira de manhã eu consigo fazer isso, né? Depois não mais, então a gente continua a nossa agenda normal, né? Como a gente tem muita visita, bate-papo com o cliente, né? Parceiro, etc. Inclusive esses nossos encontros que a gente faz de demandas, né, de estruturação, eu sempre tento encaixar ali agendas também que a gente consiga falar com parceiros, etc. E hoje foi um dia assim, né? Então, apesar do dia inteiro, a gente chegou aqui para a gente jogar por volta de umas 9 horas, 9 e pouquinho, 10 minutos tinha finalizado, e aí ele continuou, né, executando as demandas. Eu fiz dei um apoio lá para a esposa quando a Heloísa. Almoço, depois um monte de reunião e bate-papo. Legal que como a gente a gente executa tudo através de ferramenta, né? Tanto no Notion quanto as ferramentas aqui de design, etc. Então a gente muda as coisas na hora. Ele faz, eu analiso se está ok, etc. A gente posta, revisa aquilo lá, e se tiver dentro dos conformes a gente roda. Então, por isso que eu comentei em algum dos vídeos, acho da semana, não, foi dessa semana mesmo, mas os dias atrás, sobre a capacidade de você conseguir fazer presencialmente o início dessa operação, né? Porque vai te dar mais velocidade, vai te dar mais tato das coisas.
E aí é super importante essa aproximação para agilizar esse primeiro caminho ali, né? E aí depois, obviamente, quando tiver mais estrutura, faturando, etc., você traz mais pessoas, treina elas, obviamente, e delega as atividades operacionais que você fez ao longo dessa primeira etapa, né? Como é o modelo de negócio que a gente está criando do zero, base zero, então a gente está olhando, putz, contrato, jurídico, contabilidade, logotipo, branding, manual de marca, rede social, criação dos vídeos, utilização da inteligência artificial para criar e ajudar a gente bastante, conversar com todos os fornecedores, buscar os fornecedores novos, conversar com parceiros de mercado, porra, negócio do zero, né? O que demoraria, sei lá, para muitas pessoas 6 meses, a gente está fazendo em 15 dias, né? Pela capacidade que a gente tem de entregar em velocidade mesmo, não parando todos os outros projetos. Isso é importante comentar, porque às vezes o cara ele está com uma empresa só, né? E aí ele vai movimentar uma nova empresa, ele não consegue criar em paralelo as duas. A gente já tem essa experiência para fazer, né? Porque também, da outra ponta, né? Eu tenho as outras pessoas que cuidam dos outros negócios também, né? Então, foi uma semana importante, muito importante para os nossos negócios, né? Principalmente porque a gente conseguiu avançar muitas etapas aí do que a gente estava programando, né? E com certeza, semana que vem vai ser mais uma semana aí decisiva, né? Para a gente já fazer os comunicados e tocar o barco, né? Eu costumo dizer que existem 3 siglas, né? Comentei também no outro vídeo, que é o GTM, e aí esse vai para mercado tem uma importância muito forte para as marcas que querem iniciar, né? E existe uma estrutura para isso, existe uma estratégia para isso, que envolve não só captação de prospecção ativa, mas outros formatos que quando a gente fizer, eu vou liberar para vocês aqui também. Fechado? Vamos falando, mais um conteúdo aqui de sexta-feira, dia lotado, dia importante. Seguimos, sábado e domingo eu vou postar algumas coisinhas também do dia a dia. E agora eu vou pro compromisso lá com a filhota. É isso? É isso. Tamo junto, um grande abraço. Valeu! Que é assim, 9 sets a 4 agora. Contra, ó. Nossa, cara, hoje foi. Cara, são 7 horas. 7 horas sabadão. Estava trabalhando nos projetos da WB. E aí eu falei, cara, vamos descer, vamos jogar um tênis para desaparecer um pouco a cabeça. Hoje eu fiz o processo do sistema do NPI, né, do registro de marca. E cara, é muito detalhe. E aí tem que tomar muito cuidado na do registro para não ter problema depois, né? Então eu falei, cara, vamos descer, desaparecer a cabeça, agora voltamos ao trabalho, fazer o que precisa ser feito. E o Matheus tá cuidando das redes sociais também, vai criar a estrutura dos conteúdos, né? E aí eu falei, cara, vou gravar um take sobre isso, que é importante até fazer uma reflexão sobre. Às vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça, cara, tanto assunto, né? Assunto importante, assunto que demanda do dia a dia também, de ações que você precisa fazer, e aí isso vai alocando várias nuvens na nossa cabeça. E o que eu gosto de fazer, cara, é treinar. Então, agora saio ou retorno para as demandas com uma outra cabeça, com outro ânimo, porque a gente deixou o estresse, liberou o que precisava liberar aqui na quadra, e agora retornando. Boa! Então, sabadão, o penúltimo dia aí do nosso conteúdo. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou treinar logo pela manhã cedinho, depois terminar as demandas que a gente precisa terminar da história da marca, né? E depois a gente vai conversar com a Erika e para um parque na Paraty que eu gosto. Gosto de compartilhar muita coisa assim com a Erika, etc. E segurança mesmo. Mas amanhã amanhã é domingão, então é dia de ficar tranquilo em casa. Não é não? Estamos aqui agora. Dá um oi, Matheus. Como que foi? Como que foi perder hoje 9-4? Foi feio o negócio ou não? Claro. Foi feio o negócio, agora tá até tímido ali, tem uma criançada agora no prédio. Sabadão alguém foi um churrasco aqui e a gente treinando. É isso aí? Então vamos embora. Partiu.
E seguimos com o jogo aqui que o negócio tá pegando amanhã, domingo tem trabalho, segunda, terça. Acredito eu que na quarta-feira tem lançamento de marca. Vambora, tamo junto. Abraço! Fala, Boguei! Hoje, domingo, por volta de umas 11 e pouco, eu treinei um pouco mais tarde. De manhã, usei o período para dar uma estudada. E também trabalhar num fluxo de atividade que eu estou fazendo de operações do novo negócio, né? E aí, como você tem acompanhado aí, esse início ele tem uma trilogia, na verdade, a seguir e que toma muito tempo, né? Principalmente gerencial. Então, eu gosto de fazer isso com um pouco mais de calma aos finais de semana, porque aí o WhatsApp não toca, né? A gente não tem nenhuma demanda prévia ali para ser feito. Olha lá, quem apareceu aqui, Meãozito. E então hoje de manhã até umas 10h30 mais ou menos eu já consegui organizar bastante coisa. Estou trabalhando em 3 documentos que com um pouco mais de calma a gente consegue compartilhar também. Um em cima de plano estratégico. Segundo, responsabilidade das pessoas que vão trabalhar, a gente chama de RCF, responsabilidade chave de função, né? E o terceiro, que é as diretrizes do nosso negócio em cima de comportamento. Então, depois, um pouco mais de calma, aí eu consigo compartilhar como a gente faz, como a gente pensa, né? Mas também tem um padrão desse documento, desse relatório, que depois ele é apresentado para as pessoas que vão atuar inicialmente, né? E obviamente que ele serve como contexto geral para o futuro, né? Então, para as pessoas que vão agora trabalhar, mas que vão entrar também em onboarding logo lá na frente, a gente não sabe quanto tempo. Eu acredito que esse modelo de negócio a gente vai conseguir operar com 2 pessoas ali até 5, 6 meses, depois a gente vai escalar com muito mais força, né? Colocar a grana realmente para fazer esse negócio acontecer. Então, esses 6 primeiros meses com uma abordagem de experiência, a gente vai conduzir para entender o negócio, entender quais são os desafios operacionais, onde a gente não pode errar, onde a gente vai errar e vai colher experiência para não fazer mais lá na frente, porque a gente tem uma escala, né, de 100 unidades, esse é o nosso plano, em mais ou menos aí 5 anos, né? Então a gente vai trabalhar para fazer isso acontecer, né? Bom, eu estava vendo um podcast aqui agora e eu gosto de compartilhar assuntos que são relevantes, na verdade, para vocês que estão acompanhando. E muitos aqui ou são donos ou são líderes, né? E aí, estão ouvindo esse podcast agora. Tem 2 temas bem legais que eles colocaram sobre liderança e imagem de dono, né? Sobre como esse gestor, ou bonzinho, ou o perfil desse cara mais maldoso, tá ali no dia a dia fazendo as coisas acontecer, quais são os desafios que, quando eu falo maldoso, entende-se que esse cara ele tem mais senso de cobrança, tá? Então não é o cara que xinga, que desrespeita, porque isso eu não concordo. Eu concordo com o cara que cobra, que desrespeita não, né? Então, entende-se maldoso com esse significado, tá? E aí ele comentou sobre esses 2 perfis, um comentário que eu também sigo e gosto, né? Que é o líder, quando chega na empresa e pergunta, cara, quem que é a pessoa mais amada aqui, ou o líder mais amado, e as pessoas apontam o dedo, é porque esse cara realmente não cobra, né? O que a gente direciona em consultoria, inicialmente no começo da semana, né, segunda-feira, etc., você, antes do dele chegar mais cedo, e quando o cara, ou o seu vendedor, ou o seu liderado, independente do setor, ele sentar na mesa, você dá um bom dia, obviamente, para ser educado, e já pergunta como foi a sua semana, onde você não conseguiu cumprir, o que você cumpriu, e o que a gente vai melhorar para a próxima, né? Então, esse cara que ele cobra, esse cara que ele está ali envolvendo as atividades de uma forma mais estruturada, mas com cobrança, esse cara vai gerar muito mais resultado do que aquele cara que segue a vida junto com o seu liderado e sai para almoçar com ele, sai para jantar, e aí depois tem os desafios de cobrança, quando precisa demitir não consegue, ou chorar junto, etc, né? Eu tenho esse perfil, um perfil extremamente de cobrança, com muita educação, seguindo valores éticos dos nossos negócios, mas é o jeito que a gente funciona aqui, né? E outro tema que eles colocaram também, muito em volta, tem muito tema sobre isso já, tanto no digital, né, mas tem muitos conteúdos sobre a inteligência artificial, né? Então, os temas que eles falaram foram temas do que vai ser substituível, como o digital ele pode alavancar essa estrutura versus o que empresas off estão fazendo ao longo desse processo de conhecimento, né? Então, fica muito claro que processos ali no meio, né, ou
a diretriz no meio, que são operações que pessoas fazem repetidamente ou que são uma rotina de apertar botões, isso a inteligência artificial com certeza vai trocar, né? vai mudar. E um ponto importante que também é o meu reflexo, que nós donos a gente não quer mandar embora, ou seja, se essa pessoa ela cria influência, ela tem um conhecimento, ela sabe que vai ser substituível, é importante que ela busque outros conhecimentos, né? E esse outro conhecimento leve ela para uma outra cadeira, um outro setor. Então, pessoas inteligentes, liderados inteligentes, profissionais que estão em busca desse desenvolvimento, precisam também, obviamente, saber se a sua cadeira é ou não uma substituta para a inteligência artificial, e se for, comece a estudar sobre outra operação, um outro setor que você com certeza vai sair na frente de muitas pessoas, tá? Então tem esses dois temas, um do perfil ali de gestão, de liderança, e o segundo sobre inteligência artificial, que eu gostei bastante, falei, cara, vou compartilhar isso porque são conteúdos também que eu gosto de escutar, né, de consumir. Isso eleva, obviamente, as nossas ações durante o dia. Durante a semana também, principalmente empreendendo e tendo novos negócios e construindo o que a gente gosta de fazer. Show de bola? Bom, então, domingueira, daqui a pouco, deixa eu só ver aqui a televisão, daqui mais ou menos uns 10, 15 minutos, começa a final de Cynic e Alcaraz. Eu treino, gosto, né? Iniciante ainda, mas gosto muito de jogar tênis e com certeza não vou perder. Possivelmente a gente vai almoçar em casa para não perder, mas depois eu saio com a esposa para ir para um parque, respirar um pouco de ar com a filhota. Show de bola? Fechamos então mais uma semana, domingo, quinta, sexta, sábado e domingo vão aparecer os cortes aí desse vídeo. Lembre-se, curta, compartilha, ativa o sininho aí, manda para quem você gosta, manda pro seu dono, pro seu esposo, pra sua esposa que tem negócio, que lidera, que é gestão, que a gente mostra como funciona realmente nossos bastidores aqui. Um pouco mais à frente a gente vai compartilhar também como é o funcionamento do nosso novo negócio, para você também que tem interesse. A gente vai ter um projeto aqui uns 6 meses também, para você atuar juntamente com a gente nesse modelo de negócio. Tamo junto, um grande abraço, um bom final de semana, um bom domingo, valeu!